Paz de Cristo para você. Estamos continuando o estudo de escatologia, o fim é só o começo, fase do livro de Daniel, especialmente no capítulo de número 11. Nós estamos aí com o título Revelações Divinas de Conflitos Globais. Nós vamos falar sobre conflitos que ocorreram na época de Daniel, que se estenderam pela história e vão continuar até a época do Anticristo e a volta do Senhor. Tá bom? Que Deus te ilumine, que você consiga entender esta palavra maravilhosa. Vamos fazer no temor do Senhor. Deus te abençoe. Vamos lá. Pois bem, estamos aqui, Daniel capítulo 11, Revelações Divinas de Conflitos Globais. Eu utilizei um símbolo islâmico que é a meia-lua com uma estrela, e ela não foi algo por acaso. Eu tenho um propósito para poder falar nesta aula, e mais tarde vocês vão ver agora no estudo, tá? Ainda nesse vídeo, ainda nesse estudo, porque que eu utilizei um símbolo islâmico para poder falar disso hoje, tá bom? Então, para recapitular o capítulo 11, capítulo 10 nós vemos Daniel triste, 21 dias de jejum, não comeu nada que lhe interessava, que ele era gostoso aos seus lábios, estava triste porque o seu povo estava cativo, voltando para a terra, mas a situação ainda era muito complicada. Tá? Então, no terceiro ano de Ciro, ele começou a fazer esse jejum. E lembrando, irmãos, que ele teve uma visão muito gloriosa do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, mas essa visão ela veio por causa de uma batalha. Sabemos que o Senhor Deus tinha respondido desde o primeiro dia a oração de Daniel, mas ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que é um demônio. Nós vimos isso na última aula. E houve batalha no céu entre demônios e anjos para impedir o cumprimento da revelação divina para Daniel. Então é nesse contexto que nós estamos continuando no capítulo 11. Se você ainda não lembrou, eu aconselho que você leia novamente o capítulo 10, porque ele é a continuação do capítulo 10. Tá? O capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 fazem parte de um mesmo conjunto da revelação. Tá? Então, é nesse contexto que nós vamos iniciar a nossa leitura e análise dos versículos do capítulo 11 de Daniel. Vamos lá, pega a sua Bíblia, Daniel capítulo 11. Se você está conseguindo ver na tela do seu celular ou no seu computador, notebook, pode acompanhar aí, sem problema nenhum. Vamos lá, versículo de número 1. O anjo diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dário Medo, levantei-me para o animar e o fortalecer. Lembrando, irmãos, que os anjos eles têm funções de ministrar em favor dos que vão herdar a salvação. Tá? Lembrem-se disso, os anjos, além de louvar o Senhor, além de trabalhar para o Senhor no seu reino, eles também têm a função de ministrar ao nosso favor. Você pode fazer uma correspondência do versículo 1, lá a Carta Universal aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então você pode fazer essa remissão, Hebreus 1,14, nesse versículo, Daniel 1,11. Então, esse anjo ele estava ali servindo e ajudando Daniel a sobreviver no cativeiro, nesse caso dos medos, dos persas. Tá? Lembrando que o Ciro veio depois do Dário Medo. Os persas eles conquistaram o poder maior depois da ascensão dos medos. Os medos e os persas eles tiveram ascensão juntos, mas a Pérsia ganhou poder no decorrer dos anos. Então, quando o anjo fala que no primeiro ano de Dário Medo, Dário conquistou a Babilônia. Então, depois de aproximadamente aí uns 10 anos, 10 anos ou 12, 13, não sabemos ao certo. Então, 10 anos esse anjo passou cuidando do profeta Daniel. Então, animar e o fortalecer. Eu vou sublinhar aqui, animar e fortalecer. O que significa isso? Ele não deixava Daniel esmurecer ou perder as esperanças
Então Deus designou esse anjo exatamente para fortalecer e animar Daniel, e isso dentro do trabalho dele no governo. Ele foi levado como príncipe dos governadores, e isso continuou nos Medos, nos Persas. Tá? Então, esse anjo estava ali para ajudar e fortalecer. Tá? É o mesmo anjo que está conversando com ele desde o capítulo 10, na qual o Senhor Jesus Cristo pede para revelar aquilo que era necessário. Vamos lá. Então, especificamente falando sobre o futuro, esse anjo já começa no versículo 2 falando sobre o futuro que resta aos reinos gentílicos, né? E também ao futuro que resta dentro desse cenário político desastroso para Israel, tá? E o seu futuro. Versículo 2 diz o seguinte: e agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. E já estão no reino da Pérsia, tá? Lembrando que o anjo começou a trabalhar com Daniel, mesmo Daniel sem saber. Agora ele revela que está trabalhando com Daniel durante esse tempo, desde o reino do Dário, aproximadamente uns 10 anos, 13, 14, 15 anos, 10, 15 anos. Tá? Então ele revela que trabalhando a favor de Daniel desde Dário. E eles já estão no reino de Ciro, tá? Lembrando de Daniel capítulo 10, versículo 1. Já estão no reino de Ciro. Ok? Vamos lá. Agora te declarei a verdade, e eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Pérsia. Muito bem. O anjo está dizendo que ainda vão ter 3 reis, tá? Contando com Ciro, ainda na Pérsia. Então vai passar bastante tempo ainda, tá? Vai passar bastante tempo antes de haver a sucessão do reino da Pérsia. Então, 3 reis vão assumir o poder, e o quarto será de grande riqueza. Ele vai ter muito dinheiro, né? Nossa linguagem de hoje vai ter muita riqueza, e ele vai utilizar dessas riquezas para poder guerrear contra o reino da Grécia. Lembrando que o reino da Grécia já está aqui, nesse caso, nessa referência do anjo, já está na mão de Alexandre o Grande. Tá? Aqui já é Alexandre. Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Magno também é o diferencial grande. Tá? Então, ele revela que vão ter 3 reis ainda na Pérsia, vai passar muito tempo. E isso aqui tudo, irmãos, é para dizer para Daniel que ele ainda o que vai dar resposta a tudo isso, ao consolo de Sião, o consolo de Israel, ainda é para muitos dias. Então ele está revelando tudo o que vai acontecer no futuro para consolar Daniel, para que Daniel, nesse caso aqui, eu falei com vocês na última aula, ele já está velhinho, tá? Eu falei isso no capítulo 9, né? Falei no capítulo 9. Ele já está velhinho, já está com seus 80 anos. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Daniel, você não vai ver isso, tá? Você não vai ver esse consolo, né, sendo trabalhado de forma consumativa, mas eu vou te revelar o futuro, e além de revelar o futuro, ainda vou te fazer ver, né, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Você vai ver o Messias pré-encarnado, ele viu Jesus Cristo. Quem é que vai dar resposta às nações e resgatar Israel desse drama político que vive até hoje? É o Messias, é o Senhor Jesus. Como Daniel já estava com 80 anos, ele não veria isso com seus próprios olhos na carne. Tá? Então, o que aconteceu? Deus deu a oportunidade para ele ver o Messias, mas não encarnado, mas sim pré-encarnado. Jesus, antes de vir como homem, ainda somente como Deus na segunda pessoa da Trindade. Então, tudo isso é para poder trazer um consolo para Daniel, para que Daniel morra, né? Dormir, nesse caso morra em paz, um coração em paz, sabendo que Deus vai dar resposta de tudo.
Então, 3 reis ainda vão vir para a Pérsia e o quarto terá grande riqueza e vai utilizar sua riqueza para guerrear contra Alexandre. Vamos lá. As referências bíblicas aos 4 reis persas, contando com Ciro, tem aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, Ciro, o que emite a ordem para edificar o templo em Jerusalém. A referência dele está lá em Esdras, capítulo 1, 1 a 3. Depois de Ciro vem Artaxerxes. Primeiro, ele ordena cessar a obra do templo, que aconteceu lá aqueles problemas que Esdras enfrentou no capítulo 4, versículo 7 a 24. Depois vem Dário, que manda retornar a obra do templo que houvera cessado. Essa referência está em Esdras 24, Esdras 5, Esdras capítulo 4, versículo 24, Esdras 5, do 3 a 8 e Esdras capítulo 6, versículos 1 a 15. Depois vem Artaxerxes II, que permite a Esdras e Neemias a subirem a Jerusalém. Esse é o rei que permite lá em Esdras capítulo 7 e Neemias capítulo 2. E o último, que luta contra Alexandre o Grande, que faz a rivalidade com Alexandre o Grande, é Xerxes I ou Açoeiro, que está em referência a Ester, capítulo 1, versículo 1. Só para situar a história, tá, irmãos? Não posso deixar isso solto para que você possa entender. Tá? A Bíblia tem que ser estudada nos mínimos detalhes. E nós vamos ver que os detalhes aqui fazem a diferença. Vamos lá, ainda falando sobre Xerxes I, o Açoeiro, foi o marido de Ester e um dos monarcas persas mais prósperos. Então tinha bastante grana conforme a profecia tinha revelado. Então, ele era um dos mais prósperos. Foi ele que instigou todos contra o reino da Pérsia, lá no versículo 2. Ele reuniu uma gigantesca força de infantaria, cavalaria, carros de guerra, navios. Estima-se que cerca de 5 milhões de homens se engajaram nessa guerra. Então era muita gente, tá? 5 milhões de homens, irmãos. Imagine o tamanho do exército. Apesar desse imenso poderio bélico, os valentes gregos os venceram nas batalhas cruciais de Termópilas e Salamina. Quem quiser saber da história, pode acompanhar aí no Google e pesquisar. Embora outras campanhas militares tenham acontecido, nenhuma se igualou a essa, e o poder da Pérsia se declinou até a sua derrota final com Dário III. Depois, um dos sucessores, de Açoeiro. Então, você que já viu aquele filme Troia, que tem lá aquela batalha imensa de persas versus gregos, eles fazem a representação exatamente dessa grande batalha que aconteceu, tá? Essas batalhas cruciais de Termópilas e Salamina, em torno de 5 milhões de homens em batalha, tá? Um grande exército persa contra os valentes gregos que sabiam lutar. Então, esse é o cenário de Daniel capítulo 11, versículo 1 e 2, da revelação do anjo, a revelação do Senhor por meio do anjo. Vamos lá, versículo 3, acompanhe comigo. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Esse rei valente nada mais, nada menos é do que Alexandre o Grande, como eu já falei com vocês. Tá? Esse é o chamado de rei valente. Seria chamado por Deus de rei valente, porque realmente ele era um excelente soldado, excelente guerreiro. Tá? Então, com grande astúcia e poder, ele dominou tudo. E a Bíblia fala que ele fez o que lhe aproveu. Deus permitiu que ele fizesse conforme a cabeça dele. Tá? Ele, dentro do controle de Deus, é claro, ele decidiu o mérito de tudo no mundo. Tá? Então ele tinha bastante discricionalidade para poder trabalhar. Versículo 4. Mas estando ele em pé, ou seja, o reino funcionando, próspero e bem de soldados, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará para outros. Quando a Bíblia fala que
o seu reino será quebrado, significa que Alexandre o Grande morre. Tá? Quem não sabe a história, Alexandre o Grande ele morreu com 32 anos. Tá? 32 anos foi a idade com que Alexandre o Grande morreu. Ele teve um império desse tamanho, conquistou quase o mundo todo com 30 anos. Né? E com 32 ele morre de uma doença misteriosa. Muitos até suspeitam que ele morreu de AIDS devido à sua vida promíscua, sexualmente falando. Tá? E os seus filhos não puderam assumir o reino, porque sua mulher foi assassinada, seu irmão foi assassinado, seus filhos foram assassinados. Depois que Alexandre o Grande morre, houve uma série de assassinatos em sua família. Inclusive a própria mulher matando o cunhado, né? E ela morrendo na mão de outros soldados, os filhos também na mão dos generais. Então ninguém deixou a família, nenhum dos filhos, né, dos sucessores de Alexandre o Grande vir assumir o reino. Então os 4 maiores generais da Grécia assumem o poder em cada um dentro da sua área de domínio. Tá? Já falei isso na lição de número 4, lá no capítulo 8, como foi lá aquela visão do bode e do carneiro. Lá eu expliquei muito bem para vocês o que aconteceu com o reino de Alexandre o Grande. Tá? E só para completar, eu trouxe mais uma vez essa explicação para vocês. Tá? Então, continuando o versículo, repartindo para os 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, ou seja, nenhum familiar assumiu, nenhum filho. Nem tampouco segundo o poder com que reinou. Ou seja, não houve nenhum filho que assumisse o reino, e quem assumiu, que foram os 4 generais, não tinham o poder do Alexandre o Grande. Ou seja, não fizeram e não tinha a capacidade do imperador. E aqui o final, porque o seu reino será arrancado e passará para outros. Então, Alexandre o Grande morre, não passa para os filhos, os generais assumem, mas sem o poder que ele tinha na mão. No próximo slide, falando de Alexandre o Grande, está aqui, mais uma vez eu boto a figura dele na tela. Volto a dizer, ele conquistou tudo isso muito jovem. Tinha seus cabelos, segundo a tradição, louros, de olhos azuis, um jovem em sua auge, um jovem de 30 anos, vamos dizer assim, no auge da sua força. Conquistou o mundo todo através da sua habilidade de guerreiro, mas morre de doença aos 32 anos. E aí, falando dos 4 generais, tá aqui, o Império Grego, após a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., ficam em 4 áreas. O primeiro general é Licímaco, que ele pega a área da Trácia, uma parte da Ásia Menor, a atual Turquia, essas 2 áreas aqui, ó, vocês estão vendo o pontinho vermelho, tá? Na mão aqui botando o ponto verde. Outro general é Cassandro, que fica com a Macedônia e a Grécia. Lembrando que Cassandro foi que assassinou os filhos aí de Alexandre o Grande. Tá? Então ele fica com a Macedônia e com a Grécia. E os outros generais são Seleuco, que fica com a Síria e com o Oriente. Tá? Ele fica com a Síria, com a região do Irã, do Iraque, toda essa região daqui. E o último general é Ptolomeu, no Egito. Tá? Fica aqui no Egito. Então, são 4 generais, 4 áreas, em que Alexandre o Grande tinha deixado na mão deles para poder lhe dar satisfação. E quando ele morre, cada general fica com a sua área, não abre mão, e cada um fica reinando dentro da sua área. Só que isso dá problema, tá? Nós vamos ver aqui os problemas que isso ocorreram. Voltando aqui ver, a área de Licímaco, que são essas 2 áreas aqui, tá? Tanto essa quanto essa daqui. O Cassandro, volta aqui, fica com a Macedônia e a Grécia. O Seleuco fica aqui e Ptolomeu fica no Egito. Tá? Vamos lá. Os 4 generais de Alexandre o Grande dividiram o reino.
e propagaram a helenização nas terras que governavam, a ponto de a cultura grega prevalecer sobre toda parte. Então, irmãos, continuando aqui, deixa eu acabar de ler aqui. Dessa forma, essa seção da profecia é claramente uma ampliação da visão do capítulo 8, mas nesse ponto o foco muda drasticamente para uma visão precisa do conflito nas terras que circundavam a terra da aliança. Então, os 4 generais, não deu tempo de Alexandre o Grande fazer tudo, porque ele morreu jovem. Então, toda a cultura grega, a cultura grega, toda a cultura grega ela só foi difundida, a língua, a religião, o modo político-administrativo de fazer as coisas, só foi propagado quando os 4 generais tiveram o poder. Tá? Então, daquilo que eles receberam, eles passam a conquistar todo mundo com essa cultura. Tá? Então, essa cultura enraiza nos generais que passam por seus sucessores e se fortalecem em todo o mundo antigo, em todo o Oriente Médio. Vamos lá. Versículos número 5. E aí começam os problemas. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e esse se fortalecerá mais do que ele e reinará. E o domínio grande será o seu domínio. Então o rei do sul começa a se destacar juntamente com um dos príncipes. Tá? O general vira rei e um dos príncipes também com ele. Vamos lá. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao norte, porque o rei do sul começa a rivalizar com o rei do norte. Quem é o rei do sul, o rei do norte? Norte e sul da onde? Lembrando, irmãos, que todas as profecias bíblicas têm como centro Israel. Vamos voltar no mapa? Tá aqui em Jerusalém, nesse pontinho aqui que eu estou criando. Vamos lá. Aliás, aqui, nesse pontinho, Jerusalém. Ao sul de Jerusalém está o Egito e ao norte a Síria. Tá? Então, norte, Seleuco e sul, Ptolomeu. Vamos lá. A filha do rei do sul, de Ptolomeu, vai ao rei do norte para fazer um tratado, para terminar a guerra. Mas não conservará a força do seu braço, e nem ele se subsistirá, e nem seu braço, porque ela será entregue, e os que estiverem trazido, e o seu pai, que a fortalecia naqueles tempos. Muito bem, então eles tentam fazer um casamento. Tá? A filha do rei do sul, ela é oferecida em casamento ao rei do norte para apaziguar e estreitar os laços, né, dos reinos, para que eles não entrem em conflito. Tá? A história, irmãos, fala que essa filha, né, essa filha que é entregue do rei do sul, nesse caso, irmão, é Berenice na história. Tá? Ptolomeu II oferece sua filha Berenice em casamento a Antíoco, né, segundo. Aí os Seleucas já começam a entrar os Antíocos. Já passou o primeiro, que foi o general, e agora o segundo. Tá? Então, Berenice é oferecida, mas ela não manteve o poder sobre a família, né, dos Seleucas. Eles mandaram a mulher para poder influenciar o rei do norte, para parar a guerra e tudo mais. Então, a rainha... Eu vou te contar a história, irmãos. A história é bem interessante. A rainha que tinha sido deposta de Antíoco II, esse que casou com essa filha, que ele tinha se divorciado de uma rainha que já estava no poder, ele separou dela, tá? O nome da rainha era Laódice. Ela foi, com raiva, mandou matar essa filha do general, do rei do Egito. Tá? Matou não só Berenice, mas matou o filho dele, e matou toda a escolta egípcia. A escolta que ela tinha como esposa, né,
do rei do norte, a escolta como filha, né, do rei do sul, também foi morta. E aí o que aconteceu? Com esse caos do que aconteceu aí, ela morre, aí começam os conflitos novamente do rei do norte e o rei do sul, e misteriosamente Antíoco II morre. E aí muitos dizem que foi envenenado, tá, por Laódice. Para quem não sabe, a cidade de Laodiceia tem um nome exatamente por causa desse nome. Mas para quem quiser saber, procura aí no Google que vocês vão saber, tá? Vão conseguir entender, porque a aula agora não é para isso. Então, por isso que a rainha a filha do rei do Egito, Berenice, não consegue manter, né? Ela não consegue conservar o poder para influenciar o rei do norte, porque ela é morta por Laódice e o rei na qual ela casou nessa época foi envenenado. Vamos lá. Versículo de número 7. Mas do renovo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá. Então, devido à morte da Berenice, o rei do sul fica furioso e invade o rei do norte. Para que, pastor, tem que saber disso? É porque cada invasão que dá do rei do norte no rei do sul e do sul no norte, Israel fica no meio, sofrendo no meio dessa briga. Vou fazer uma comparação meio esdrúxula, mas é como se você tivesse no trem, né, e duas pessoas estivessem discutindo com você, uma do seu lado direito, outra do seu lado esquerdo. E aí, por estar muito cheio, eles começam a se bater, brigar, dando um soco no outro e você no meio, sem ter nada a ver com aquilo. Mais ou menos isso que aconteceu com Israel. Tá? Versículo 8. E também os seus deuses, com a multidão de suas imagens e com seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Então, o rei do sul, nesse caso aí, Ptolomeu III, ele consegue organizar um ataque bem sucedido, tá? Ele foi lá, saqueou a fortaleza de Antioquia, né? Antioquia já é uma cidade muito antiga, para quem não sabe. É a Antioquia que Paulo nasceu, tá? Essa mesma Antioquia. E aí ele se apoderou dos ouros, dos utensílios, de tudo, né? Das imagens, dos deuses dos sírios, né? Do rei do norte, e levou para o Egito. Tá? E depois de 2 anos, o filho de Laódice, que reclamou o trono, que foi o rei do norte, tentou retalhar o rei do sul. Só que ele tem que se retirar para sua própria terra, porque a campanha militar que ele fez foi desastrosa. Vamos lá. Então, versículo 9 diz: entrará no rei do sul e retornará para sua terra. Por quê? A retaliação do rei do norte foi mal sucedida. Vamos lá. Abrindo parênteses, vamos ler aqui. A profecia até aqui tem se concentrado grandemente nos reinos gentílicos. Nesse ponto, o povo de Deus torna-se o foco principal em um tempo de intenso sofrimento. Como eu fiz aquela comparação, 2 pessoas estão brigando e você no meio. As profecias dizem respeito basicamente ao período intertestamentário, entre o retorno do exílio, aquela ordem que eles voltam à terra de Israel, e o nascimento de Jesus. Primeiramente, Israel é apanhado no meio de 2 forças oposicionistas, os reis do sul e os reis do norte, do versículo 5 ao 28. Então, de maneira trágica, o remanescente de Israel torna-se o alvo de um ataque concentrado feito por um rei vil e traiçoeiro. Ele é identificado a partir do versículo de número 29. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Vamos lá. Os reis do sul eram os Ptolomeus. 1, 2, 3. Primeiro, segundo, terceiro. Sucessores de Ptolomeu Sóter, o general de Alexandre o Grande no Egito. Tá? Desde o colapso do Império Alexandrino,
323, esses reis lutaram pelo poder e territórios com seus vizinhos mais próximos. Esses eram os reis do norte, os Seleucidas, sucessores de Seleuco I, que foi o general que governou parte da Ásia Menor, Síria e antigos territórios babilônicos e persas, quando eles conquistaram a Pérsia. Por 125 anos, a Palestina e a Fenícia. Palestina aqui, irmãos, é a Terra Santa. Eu estou utilizando exatamente o trecho dos doutrinadores, mas eu não concordo muito com a palavra Palestina, não, tá? O termo não é certo. Eu vou explicar depois. Então, por 125 anos, Palestina e Fenícia estiveram debaixo do poder dos Ptolomeus, os reis do sul. O casamento de um Seleucida, Antíoco II, com a filha do rei do sul, Berenice, né, levou apenas a mais guerras, ao assassinato de Berenice, seu filho, e à vingança sangrenta promovida pelo seu irmão. A subjugação da Palestina, da Terra Santa pelos Seleucidas, veio por intermédio de Antíoco III, o Grande, grande rei do sul, do norte, aliás, em 128 a.C. Mais tarde, depois do Antíoco III, o Grande, veio um homem vil, a partir do versículo 21, Antíoco IV, chamado Epifânio, o gênio. Por meio de subterfúgio, destituiu o herdeiro legítimo do trono, o filho de Antíoco III, e tomou o controle do reino do norte. Acredita-se que os versículos 21 a 35 se referem às tramas e tiranias de Antíoco Epifânio. Com grande energia e astúcia, ele rapidamente expandiu seu poder e lançou operações militares contra seus vizinhos, Ptolomeu e Filométor. Vamos lá. Depois dessa explicação, vamos para o versículo 10 em diante. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. Então, depois da vingança do rei do sul, por causa da morte de Berenice, eles tentam fazer uma operação tentando conquistar o reino do sul, e a operação é fracassada. E aí o rei do sul, ele se vinga da retaliação, da própria retaliação, e passa a atacar o rei do norte, com uma grande multidão. Versículo de número 12. E aumentando a multidão, e seu coração se exaltará, mas ainda que derribará por muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá um campo uma multidão maior do que esta primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com grande fazenda. Então, o rei do sul vai retalhar a vingança do rei do norte com uma grande multidão, né? Uma grande multidão. Só que o reino do norte não está de bobeira, tá? Eles, em vez de fazerem uma grande multidão, eles fazem uma enorme multidão de soldados. Arrumam um número muito maior, enorme, mais do que o do rei do sul. Vamos lá. Versículo 14. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. O versículo 14 dos prevaricadores são homens que, quando fala assim, os filhos dos prevaricadores do teu povo, está falando do povo de Daniel, tá? Então, ele está falando assim, que os judeus do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão, tá? Na Judéia, irmãos, teve um tempo desse em que Ptolomeu V, ele é o rei que está levantando uma grande multidão, mas o rei do norte tem um enorme. Esse rei do sul, né, ele também tem uma oposição na Terra Santa, que na Judéia, alguns judeus se levantaram para ajudar o rei do norte, eles são pró-Seleucida, e planejaram uma insurreição contra o rei do sul, mas não tiveram sucesso, porque o general egípcio Escopas, o general do Ptolomeu, puniu
essa oposição, tá? E acabou matando todos esses judeus que tentaram ajudar o rei do norte. Tá? Então, os judeus tentaram dar uma ajudinha ao rei do norte, porque estavam sendo subjugados pelo rei do sul, do Egito. Né? Tentaram ajudar o rei do norte, só que o general responsável pela área lá da Judéia acabou exterminando e neutralizando essa rebelião dos judeus. Vamos lá, versículo 15. E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Então, no versículo de número 15, diz que com a captura da cidade fortificada, nesse caso aqui eu vou dizer qual é a cidade de Sidom, Antíoco consegue conquistar tudo. Tá? Consegue conquistar tudo. Eles não tiveram força para poder segurar a invasão do Reino do Norte, e aquela enorme multidão do Reino do Norte acabou conquistando a Terra Santa e também o Egito. Vamos lá. Versículo de número 17. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com eles os retos, e fará o que lhe aprover, e dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá e nem será para ele. Então, mais uma vez aqui, o rei que assume o trono do Egito, do Reino do Sul, tenta mais uma vez fazer por meio de casamento. Oferece sua filha, né, para o rei do norte, mas a mesma estratégia que fez com Berenice, mas nesse caso aqui é Cleópatra, tá? Cleópatra I, tá? Não é a Cleópatra que nós conhecemos, já tiveram outras Cleópatras na história do Egito, tá? Essa aqui é a primeira. Tentou oferecê-la aos reis do norte, mas não deu certo, tá? Não deu certo porque o rei do norte já tinha aprendido com a lição, eles tiveram muito prejuízo com a morte de Berenice, então não repetiram o erro que eles cometeram, aceitaram a Cleópatra, mas subjugaram a rainha, né, a princesa, né, e subjugou o Reino do Sul. Tá? Vamos lá. Versículo 18. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Ainda está falando aqui, agora nesse caso de Antíoco III. Ele volta sua atenção para as regiões costeiras da Ásia Menor, na Turquia, na Macedônia, na Grécia, né? Trácia, toda aquela terra antiga que era pertencente a Alexandre o Grande, ele tenta reconquistar para poder reconquistar as terras que Alexandre o Grande deixou. Ele quer reformar o Império Grego, mas sob o comando dos sírios. Tá? E aí ele tenta conquistar, mas isso foi um erro muito grande. E aí Roma, nesse ano aqui já é 190 a.C., Roma já está em ascensão. E aí um dos generais grandiosos lá de Roma nesse tempo, Lúcio Cipião, acabou derrotando. Tá? Acaba impedindo essa invasão aos territórios da Ásia Menor, da Macedônia, da Trácia e da Grécia. E ali, né, Antíoco III é completamente derrotado, tá? E forçado a retornar. Ele é capturado, capturado por Roma e volta para o Reino do Norte como um vassalo. O que significa vassalo? Vassalo é aquele que
trabalha com liberdade, mas deve obediência a alguém maior. E aí ele era um rei que tinha grande domínio sobre a terra do Egito, sobre o Oriente Médio, tentou conquistar a terra do Egito, a terra do Alexandre o Grande, tá? Ele tinha tudo isso aqui nas mãos dele. Ó, vou voltar aqui a circular. Tinha tudo isso aqui na mão dele. Aí ele tentou invadir essa pequena ilha aqui, ó. Tá? Tentou invadir aqui, tentou invadir a Ásia menor, aliás. Aí veio Roma. Veio Roma daqui e começou a derrotar os seus exércitos na Grécia, na Macedônia, na Ásia Menor. Quem era dono disso tudo aqui passou a ser serviçal de Roma e Roma conquista tudo. Tá? Foi assim que o Império Romano começou o seu domínio sobre o mundo todo. Tá? Muito bem. Então, estamos aí no 18. Vamos até o 19 agora. Virará então o teu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Versículo de número 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrado, e isso sem ira e sem batalha. O sucessor de Antíoco III foi seu filho, chamado Seleuco IV. De acordo com segundo livro de Macabeus, capítulo 3, Macabeus é um livro não inspirado, mas é um livro histórico da história dos judeus. Tá? Esse Seleuco ele foi um cobrador de impostos. Tá? Aliás, esse Seleuco enviou um cobrador de impostos, chamado Heliodoro, para pilhar os tesouros do templo em Jerusalém, para pagar tributo aos romanos. Mas esse plano foi frustrado e o mesmo coletor de impostos eventualmente envenenou o rei. Então, o sucessor de Antíoco III, chamado Antíoco IV, tá? Antíoco IV não, Seleuco IV. Seleuco IV, ele envia um tal de Heliodoro. Se você conhece alguém chamado Heliodoro, é por causa desse nome grego mesmo, tá? Esse personagem histórico. Ele envia Heliodoro para poder colher, né, saquear todo aquele tesouro de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Então eles querem pagar os impostos de Roma, Roma agora que comanda tudo. Eles tentam pagar os impostos a Roma com os tesouros do templo de Jerusalém. Só que é frustrado, há uma insurreição, os judeus não deixam, ele é frustrado e o próprio Heliodoro mata o seu próprio rei, o Seleuco IV, e o Reino do Norte acaba ficando sem nenhum rei. Tá bom? Vamos seguir a história aqui que ela vai agora ficar bem interessante. Já vou começar a falar de um personagem que ele é chamado de tipo de anticristo. Tá? Vamos lá. Versículo de número 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino por engano. O versículo de número 20 diz que o sucessor, tá? Seria um sucessor, ele não vai assumir o trono, tá? Ele não assume o trono de Seleuco IV, porque uma pessoa assume de forma enganosa o reino. Quem é esse personagem que assume esse reino, que não era filho, não era da dignidade real, ou seja, não participava do palácio, tá? Mas ele toma. O nome desse camarada que fez isso é Antíoco, conhecido pelos escatológicos, Antíoco Epifânio, a qual já mencionei ele. Antíoco Epifânio, tá? Ou
Antíoco IV, tá? Ele matou, tá, o filho de Antíoco III, junto com, ali nesse caso, aproveitou a revolta de Heliodoro, mata e assume o reino, tá, de forma astuta. Vamos lá, versículo de número 22. E com os braços de uma inundação serão arrancados diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Então, já começa a situação ficar estranha. Tá? Então, o príncipe da aliança aqui se refere ao outro governante, nesse caso o sucessor. Tá? O sucessor de Antíoco IV é o príncipe da aliança. Tá? Então, ele mata esse príncipe, o sucessor, e assume o trono de forma enganosa e violenta. Então, versículo 23 para confirmar. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Aqui, irmãos, vocês já podem fazer uma referência, tá? Nós estudamos o Antíoco Epifânio, já falei dele, lá no capítulo 7 e capítulo 8, tá? De Daniel. Ele é o chifre pequeno, tá bom? Daniel capítulo 7, versículo 8, e vocês podem fazer também referência a Daniel, capítulo de número 8 e versículo de número 24 em diante, tá? Então já fala de Antíoco Epifânio e Daniel capítulo 8, versículo 24 a 25, tá? Em diante não, até 24 e 25. E Daniel capítulo 7, versículo de número 8. Então, Antíoco Epifânio ele é mencionado. Então, aquela visão que vocês tiveram conosco aqui, irmão, nessa leitura do capítulo 7 e do capítulo 8, ela está sendo amplificada e está dando detalhes do que Antíoco Epifânio fez. Vamos seguir, irmãos. Nós precisamos seguir aqui, porque agora vai ficar interessante. Vamos lá. As perseguições e tiranias insanas que Antíoco exerceu sobre os judeus e sobre a religião o tornaram um dos monstros da história. Sua indignação contra o Santo Concerto, tirando o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora, a imagem de Zeus no Olímpio, eu já falei isso para vocês. Antíoco Epifânio ele bota uma estátua de Zeus para os judeus adorarem e sacrifica um porco no altar de Deus. Está sabendo que o porco é um animal imundo para o sacrifício do templo, né? Então ele profana o templo. Então vamos lá. Abominação desoladora no templo são exemplos de sua fúria profana. Ele baniu todas as leis, costumes e cultos judaicos. Antíoco matou a espada as mães, crucificou os pais judeus que circuncidavam seus filhos, fez todas essas maldades, essas atrocidades. Embora tenha queimado uma grande parte de Jerusalém, assassinado boa parte dos homens, escravizado mulheres e crianças, ele não conseguiu destruir a resistência. Embora muitos tenham apostatado e submetido a Antíoco Epifânio, outros resolveram resistir, e essa referência está em Daniel 11, 32 a 35. Um exército de fiéis e corajosos judeus se reuniu sob o comando de Matatias para resistir ao exército de Antíoco Epifânio. Quando Matatias morreu, seu filho Judas ficou à frente do exército rebelde, combatendo Antíoco Epifânio. Suas táticas de guerrilhas, de ataques e fugas repentinos, tornaram-se famosas. Ele dera o nome de Martelo ou Macabeu. Então, você já ouviu falar de Judas Macabeus, que é um dos livros que a Igreja Católica tem como inspirado na sua Bíblia? Então, esse é o personagem que origina a história dos dois livros de Judas Macabeus. Em 3 anos, os Macabeus tinham dividido e derrotado os exércitos assírios de Antíoco e conseguiu reconquistar Jerusalém. O templo foi restaurado, o altar purificado, tirando aquele porco, e a adoração restituída em 25 de dezembro de
165 a.C. Até hoje, até os dias de hoje, a festa de dedicação, ou Hanukkah, é observada pelos judeus, comemorando esse evento. A família dos Macabeus, chamada Hasmoneana, tornou-se reconhecida linhagem de governantes até que os romanos conquistaram a Terra Santa sob o comando de Pompeu em 63 a.C. Tá? Deixa eu aparecer aqui para vocês, só um minuto. Irmãos, Judas Macabeus ele foi um agente importante para a resistência da profanação e da perseguição de Antíoco Epifânio. Eu já vou falar mais coisa que ele fez. Mas eu queria dar uma pausa para dizer para vocês que os judeus, os que professam a religião judaica, não comemoram o Natal por não acreditar em Cristo. E nessa mesma data que os católicos colocaram como nascimento de Cristo, 25 de dezembro, os judeus comemoraram e comemoram todo 25 de dezembro a festa do Hanukkah, né? A festa da iluminação, das luzes. Né? Por quê? Eles tiram o Antíoco Epifânio de Jerusalém, reconquistam Jerusalém, purificam o templo e traz luz, né, às trevas que Antíoco Epifânio trouxe. Então, os judeus comemoram o Hanukkah. Se você vê alguém dando feliz Hanukkah, feliz dia do Hanukkah, você pode ter certeza que ele é judeu ou ele é cristão messiânico. Tá? Que os cristãos messiânicos seguem algumas festas. Tá? Então, é por isso que é comemorado no dia 25 de dezembro a festa do Hanukkah pelos judeus. Vamos continuar nosso slide. Tá? Não desanima. Vamos lá, continuando. Em meio à escuridão do quadro profético amedrontador apresentado no capítulo 11, uma clara luz de fé e heroísmo começa a brilhar. O povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Aqui é sugerido um programa de ação para a minoria piedosa. Lembrando, irmãos, que o pastor Valteci sempre falava, Deus não faz diferença com multidão, sempre com minoria, sempre com poucos. E aqui está a dica. Como é que eles trabalham, como é o programa de ação da minoria fiel, piedosa. Eles conhecem a Deus, são fortes, eles fazem proezas, eles agem com um claro sentido de direção, ou seja, eles têm um alvo para atingir. Sua batalha está no alto nível do espírito, uma batalha de ideias santas, né? Eles ensinarão a muitos, isso é uma referência que está no versículo 3. E 5, sua causa triunfa. Ou seja, eles conseguem, são vitoriosos, para serem provados e purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Então, pessoas que fazem diferença, minoria que faz diferença, conhecem o Deus, são fortes, fazem coisas que ninguém faz, que são as proezas, agem com sentido claro, né? Tem um objetivo a atingir. A batalha está no alto nível de espírito, ele não se fica nivelando por baixo, ele não perde tempo com coisa pequena. Tá? Então ele está sempre colocando a palavra de Deus em primeiro lugar e o conhecimento dela para poder ser vitorioso. E além disso, eles ensinam e por último eles triunfam. Foi o que aconteceu com Judas Macabeus contra Antíoco Epifânio. Muito bem, antes de continuar o versículo de número 24, eu quero voltar aqui para vocês. Irmãos, o capítulo de número 11 ele é tão importante para a história dos judeus e para a história da profecia, para a história da escatologia, para o conhecimento escatológico que o próprio Senhor Jesus ele remete a esse capítulo, quando ele fala da destruição de Jerusalém, quando ele fala do anticristo que há de vir, né, quando ele faz menção do que o anticristo vai fazer, ele dá essa referência utilizando o capítulo 11 de Daniel. Tem gente que não gosta desse capítulo porque é muita história, é muito rei, é muito personagem, fica perdido. Mas eu quero deixar uma dica para vocês, que vocês devem se concentrar a partir de Antíoco Epifânio. Quando vocês veem lá no versículo de número 21, vocês começam a prestar atenção, porque Antíoco Epifânio ele age, tá? Ele trabalha como o anticristo vai fazer no futuro. O anticristo ele vai repetir, tá, a mesma forma de trabalhar que Antíoco Epifânio fez. Então, esse capítulo é tão importante que o próprio Senhor, nosso próprio Senhor, menciona, né, e fala sobre ele
lá no capítulo de número 25 de Mateus. Então, prestem muita atenção, porque é muito importante. Vamos continuar. Versículo de número 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e as riquezas, e formará seus projetos contra as fortalezas, mas por tempo certo, tá? Mas por certo tempo. Tá? Vamos continuar aqui, irmãos. Versículo de número 25. E suscitará sua força e seu coração contra o rei do sul. Tá? E com grande exército ele vai usar, né, contra o rei do sul. E se envolverá numa guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Versículo 27. Também esses dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, e ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Deixa eu só botar uma borracha aqui. Antíoco Epifânio, ele vai se voltar contra o rei do sul, o Egito. Tá? Ele vai continuar o problema sério que os reinos do norte tinham contra o Egito. Então, Antíoco Epifânio continua, tá? Com o mesmo problema contra o rei do sul. Tá? Ele vai citar uma guerra contra o Egito, com um grande exército. Ele consegue juntar bastante pessoas, tá? Bastante soldados, e invade o sul. E essa guerra, irmãos, vira uma bagunça. Tá? Por quê? Ele vai lá, tenta conquistar o rei do sul, ele até consegue, despoja um dos reis, só que o irmão desse rei tenta se colocar no lugar do irmão. O irmão não é morto, tá? Ele consegue conquistar, mas não mata o rei. O irmão assume o trono, só que depois o rei consegue recuperar o Egito novamente, o reinado do Egito, tira o irmão usurpador do trono e volta a guerrear contra Antíoco Epifânio. Então, uma briga muito séria entre o Egito e a Síria, o rei do norte, com Antíoco Epifânio. Tá? Então, eles tentam fazer o mal. Tá? Esse irmão desse rei do Egito senta na mesa com Antíoco Epifânio. Através de mentiras, eles tentam conquistar o reino, só que não prospera, porque o antigo rei despojado consegue retornar para o trono. Tá? O Antíoco Epifânio, ele consegue chegar ao trono com mentira, tá? Consegue chegar ao trono da Síria, do Reino do Norte, com mentira e engano. Tá? Ele utiliza de duas coisas terríveis para chegar ao trono, e também utiliza a mesma forma de agir como conquistou o trono. Ele tenta subjugar o Egito, só que não consegue. E aí eu vou dar um destaque: o anticristo também utilizará esses dois elementos, engano e mentira, para conquistar a política no futuro, tá? Na grande tribulação. Vamos lá, versículo 28. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Antíoco Epifânio consegue tirar riquezas do Egito, desiste de tentar subjugar o Egito de forma completa, tendo em vista a sua derrota. Né? E aí ele, já conquistado o Egito, naquilo que ele tinha saqueado, tudo que ele tinha que saquear, ele volta a sua atenção para Jerusalém, contra o santo concerto. Fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Ou seja, Antíoco Epifânio eu já contei da história, que está escrito no Judas Macabeus, primeiro livro e no segundo livro de Judas Macabeus. Ele invade Jerusalém, entra no templo, senta no trono,
exige adoração, coloca a estátua de Zeus, né, de Júpiter, né? Júpiter e Zeus é o mesmo deus dos gregos, um deus D minúsculo. Bota lá para os judeus adorarem, sacrifica um porco, profana tudo. Por que que o Antíoco Epifânio faz isso? O Antíoco Epifânio faz isso porque ele considerava... eu não estou falando do plano espiritual, estou falando do plano intelectual. Ele considerava a cultura grega superior à cultura judaica. Então ele menosprezava, ele detestava, ele odiava os judeus. Né? Ele tinha um antissemitismo, né? Se é que pode dizer isso, que ele também é descendente de Sem. Mas ele era um antijudeu patológico. Isso fez com que ele profanasse o templo de Jerusalém, colocando Deus que ele considera um Deus verdadeiro, que era o Zeus, tá? Para que os judeus pudessem adorar. Tá? E sacrificou um porco para profanar mesmo, para ofender, a dizer que os judeus, o Deus dos judeus era fraco, né? Essa era a intenção. Mas também sabemos que quem estava por trás disso também era o diabo. Né? O diabo sempre tem essa ideia de agredir Deus devido à sua frustração na sua queda. Tá? Vamos continuar o texto, acompanhe comigo. E aí, no tempo determinado, tornará a vir contra o rei do sul, né? E depois que ele profana Jerusalém, ele volta a atacar o rei do Egito. Ele tem um problema sério com o Egito. Tá? Volta a atacar o Egito. Mas não será na última vez, como foi da primeira. Ou seja, o Egito ficou preparado. O irmão que reassumiu o trono consegue se preparar com seus soldados e barra as intenções de Antíoco Epifânio. Por quê? O que o rei do Egito faz? O rei do Egito viu que Roma estava ascendendo ao poder. Lembra que falei com vocês que Roma já estava vindo comendo pelas beiradas? Então o Egito pede socorro a Roma como? O rei do Egito oferece Cleópatra. É essa Cleópatra famosa que todo mundo conhece. Esse rei oferece Cleópatra, tá, ao imperador romano, a César Augusto. César Augusto se encanta com a beleza de Cleópatra, toma ela como esposa e ajuda o rei do Egito contra Antíoco Epifânio. Então, Egito pediu reforço, apelou, ofereceu a filha para ter o apoio de Roma. Então, Roma aparece e acaba por de vez das pretensões de Antíoco Epifânio contra o Egito. Versículo de número 30. Porque virão contra eles navios de Quitim, referência a Roma, tá? Que lhes causarão tristeza. Ele derrota Antíoco Epifânio no mar, né? E derrota Antíoco Epifânio no Egito. E aí, frustrado, ele volta para a terra do norte e se indignará contra o santo concerto. Fará como lhe apraz e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Antíoco Epifânio, além de profanar a terra, vamos lá, vamos por parte. Ele tenta conquistar o Egito mais uma vez, é frustrado por Roma, fica chateado, e aí ele desconta em Jerusalém, desconta nos judeus. E aí ele profana mais uma vez o templo, e ainda arregimenta judeus que são simpáticos a ele, né? Que gostaram dele ter profanado o templo, ter profanado o santuário. Para vocês verem, mano, que tem gente ruim em tudo quanto é lugar, e gente mascarada. Um judeu que não gosta do seu Deus é o cúmulo do espanto que nós podemos ter, né? Então ele vai, volta, arregimenta aqui, os que tiverem desamparado o santo concerto e profana Jerusalém de modo completo. Versículo 31. E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Ele bota Zeus no lugar de Deus, nosso Senhor Javé, para ser adorado e sacrifica um porco. Isso é chamado de abominação desoladora, tá? Nosso Senhor Jesus faz menção dela, tá? Mas para o anticristo. Versículo 32. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará
e fará proezas. Aqui é uma referência direta a Judas Macabeus, tá? Esse personagem aqui, ele aparece aqui, é o povo que conhece seu Deus, se esforçará contra ele. É uma referência a Judas Macabeus, tá? Ao seu pai, Matatias, e ao grupo que ajudou a expulsar Antíoco Epifânio do templo. Irmão, Judas Macabeus, a sua família era de sacerdote, irmãos. Ele não era soldados, não. Então eles deixaram o sacerdócio de lado porque não tinham mais o que fazer devido ao problema. Eles foram impedidos de exercer adoração ao Senhor Jeová. Então pegaram armas para poder tirar, já que não tinha soldado, não tinha homem na casa, pegaram armas e tiraram Antíoco Epifânio de Jerusalém. E a tática de guerra foi guerra relâmpago. Quem acha que Hitler que Adolf Hitler que inventou isso, não foi não. Isso é antigo, tá? Isso é antigo. A antiguidade já usava isso. Os judeus então utilizaram a guerra relâmpago. Vinha, matava um pouco, sumia. Vinha, matava um pouco, sumia. Então eles foram limpando o exército de Antíoco Epifânio aos poucos, tá? Até purificar o templo, até dia 25 de dezembro de 192 a.C., e onde tem a data comemorativa da festa do Hanukkah. E aí uma referência do 33 em diante ao povo de Judas Macabeus, que faz um período interbíblico, e também ao povo do futuro, da grande tribulação. Tá? Então vamos lá. Primeiro ao povo que viveu com Judas Macabeus. Versículo 33. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Tá? Judas Macabeus consegue, junto com o povo, através dessa guerra. Muitos também perderam a vida. A referência aqui a 33 é essa, ao povo de Judas Macabeus, que expulsou Antíoco Epifânio. Muitos foram mortos pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. E aí serão ajudados com um pequeno socorro, ou seja, dentro da sua pouca força, o Senhor Deus abençoou a força de Judas Macabeus para que eles tirassem a força de Antíoco Epifânio de Jerusalém. Mas mesmo assim, essa luta que Antíoco Epifânio fez contra Judas Macabeus fez contra Antíoco Epifânio, né, não foi suficiente lutar só contra ele. Judas Macabeus teve que lutar também contra judeus, contra judeus traidores, né, que em vez de expulsar Antíoco Epifânio, se juntaram a ele para a profanação. Então, Antíoco Epifânio perde a guerra e a batalha em Jerusalém, volta para sua terra e lá é assassinado. Tá? Ele morre. Tá bom? Para quem quiser saber o final da história de Antíoco Epifânio, procura aí, vocês vão saber como é que ele morreu. Tá bom? Vamos lá, nós estamos terminando. Agora, irmãos, versículo de número 35 em diante. Esse aqui já é a parte do futuro, tá bom? É a parte do futuro. Então, esse aqui da grande tribulação está marcado em azul na sua tela. Vamos lá. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. O que o anjo está dizendo para Daniel? No futuro, sábios vão ser provados, purificados, embranquecidos, ou seja, o cabelo vai ficar branco, né? Até ao fim do tempo. Ao fim do tempo é a grande tribulação, tá? E aí ele fala para Daniel, olha, isso que vai acontecer não é agora não, é um tempo determinado no futuro. É isso que ele está dizendo. Versículo 36, e esse rei fará conforme a sua vontade. Aqui, irmãos, no 36, já fala sobre o anticristo.
aqui já não é mais Antíoco Epifânio. Aqui já é o próprio anticristo, que ainda vai se levantar. Tá? É a besta que sobe do mar, lá em Apocalipse, capítulo de número 13. Tá? No versículo 36, não é Antíoco Epifânio, é o anticristo. Então vamos lá. Esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Ou seja, ele vai se declarar Deus. Já está aqui dizendo que o anticristo quer se declarar como Deus. E ele vai se engrandecer contra o Deus dos deuses, que é o nosso Senhor, falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, aquela boca que ele fala blasfêmia lá em Apocalipse capítulo 13, também está sendo feita essa referência aqui no versículo de número 36. Falará coisas incríveis, tá? Será próspero. A marca da besta é um resultado da prosperidade maligna, né, do anticristo. Então, isso vai acontecer até que se complete a ira. A ira, eu já ensinei a vocês em Daniel capítulo 9, que a ira que aqui está dizendo, né, é a última semana de Daniel. A ira vai durar 7 anos. A última semana de Daniel correspondem a 7 anos, que são os 7 anos da tribulação. Tá? Então, até que se complete a ira, ele vai conseguir fazer o que lhe aprover. Tá? E porque aquilo que está determinado será feito. Versículo 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, ou seja, ele vai desfazer tudo aquilo que ele aprendeu da história. Tá? Se ele foi um homem religioso, o anticristo sendo um homem formado na religião, por exemplo, foi formado no catolicismo, ele vai negar o catolicismo. Se ele foi muçulmano, ele vai negar a doutrina muçulmana. Então ele vai ser uma pessoa que vai desfazer aquilo que ele aprendeu quanto ainda novo e vai se colocar como Deus no planeta Terra. Vamos lá, não terá respeito ao amor das mulheres. Nesse caso aqui nós temos uma dupla referência ao Deus do amor, né? Eros, é uma referência ao Deus do amor Eros. Tá? Alguns doutrinadores acham que é Eros. Uma referência que não terá respeito ao Deus Eros, da Grécia. Tá? E também uma outra referência que o anticristo não vai, vamos dizer o seguinte, ele não vai ter um relacionamento sexual com mulheres. Tá? Muitos dizem que esse versículo, não terá respeito ao amor das mulheres, que o anticristo ele vai ser um homossexual. Tá? Eu sou dessa linha de que o anticristo ele vai ser um homossexual. Tá? Então ele é um homossexual. E essa referência ao deus Eros, da Grécia, também é uma referência que ele não se sujeita à ideia de amor que o Eros traz na Grécia. Tá? E aí, a principal referência é a mulher, tá? E a partir daí você já pode entender muita coisa. Por que o mundo está tão vil, né? Tá tão esculachado, né? É porque já é um propósito do mundo ser preparado para o anticristo. O anticristo ele vai ter essas ideias da promiscuidade sexual. Vamos lá, versículo 37 ainda. Nem a qualquer outro Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ele vai se colocar acima de todos os deuses que o mundo adora. Tá? Vai se colocar acima do nosso Senhor Javé, vai se colocar acima dos deuses, o Deus Alá, né? Com D minúsculo. Né? Não é o Deus verdadeiro, Alá não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é Javé. Ele vai se colocar acima de Alá, vai se colocar acima de Buda, vai se colocar em cima de todos os deuses, né, que os seres humanos adoram. Ele vai se considerar o Deus dos deuses, né? É o diabo utilizando o homem, o anticristo, para profanar, tentar macular e atingir e agredir Deus, nosso Senhor Deus.
38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. O Deus das fortalezas é o Deus da guerra, tá? É uma referência ao Deus da guerra. Então, ele vai ter algum tipo de reverência ao Deus das fortalezas, Deus com Deus minúsculo, tá? Ao Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, prata, pedras preciosas, com coisas agradáveis. Então, ele vai inventar o Deus dele, que ele gosta, e vai se declarar acima de todos os deuses, inclusive esse tal Deus das fortalezas aqui. Tá? Então, o anticristo ele tem a ânsia de se engrandecer não só sobre todos os homens, mas também, irmãos, a todos os deuses, né, que a história escreveu no mundo. Versículo de número 43. Aliás, 39, desculpa. E haver-se-á com castelos fortes, com auxílio do Deus estranho. Aos que reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Irmãos, aqui está uma referência direta ao diabo. Está aqui. Haver-se-á com castelos fortes. Lembra dos principados e potestades do capítulo 6 de Efésios? Esses castelos fortes aqui são os demônios, principados e potestades. Tá? Lá do Efésios capítulo 6. Com o auxílio do Deus estranho. Deus estranho aqui é uma referência ao diabo. Tá? Uma referência indireta ao diabo. Deus com D minúsculo. Tá? Referência indireta ao diabo. E aí a gente pode ver lá no capítulo 13 que ele tem o mesmo poder que a besta tem. Que o dragão tem. Aliás, a besta tem o mesmo poder que o dragão. O dragão lá em Apocalipse é identificado no capítulo 12 e ele é o diabo, que tenta aniquilar Israel. E o anticristo vai ter o mesmo poder que o diabo sobre a terra. O diabo ele vai dar todo o poder que ele tem, um poder menor, mas tem poder, ao anticristo. E vai dar a gerência de todo mundo ao anticristo. Tá? E aí o anticristo tendo esse poder do diabo, dominando o mundo, ele vai dar a terra a quem ele quer. Reconhecer e multiplicar a honra. E aí essa honra aqui, reconhecer, é através do chip, da marca, tá? A marca da besta. Quem botar a marca, o número ou o seu nome no seu corpo, são 3 itens que as pessoas vão se unir ao anticristo. A marca, o nome e o número. Depois eu vou falar sobre isso. Ele vai dar honra a essas pessoas. Vai dar dinheiro, vai dar riqueza. E além de dinheiro, ele vai fazê-los reinar sobre muitos. Vão ter muitos prefeitos, governadores, presidentes, né? Governadores de províncias, que vão reinar sobre estes lugares, sobre a autoridade do anticristo, e por ter adorado o anticristo e reconhecido a sua autoridade. Tá? E ele vai repartir toda a terra, né? Ele vai repartir a terra por preço. Né? Essa terra aqui não é o planeta Terra não, tá? Essa terra aqui é a terra de Israel. Então ele vai repartir a terra por preço. Então uma parte que vai governar em cima é quem dá mais dinheiro, quem vai investir no seu reino. Né? E por aí vai. Vamos lá, versículo de número 40. E no fim do tempo, aqui já é a parte da grande tribulação, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Versículo de número 42, né? 41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos, do anticristo, né? Vai escapar das mãos. Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Tá? Deixa eu só apagar aqui que eu cometi um erro. E as primícias dos filhos de Amon. Tá? Vamos lá, irmãos. Versículo 42. E estenderá a sua mão às terras de Jerusalém, né? De Israel, e a terra do Egito não escapará. Deixa eu revelar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Quem acha que o anticristo já vai entrar governando tudo, né? Dominando tudo através do pacto,
está um pouco enganado. O anticristo ele vai fazer um pacto para enganar o mundo inteiro, né? Ele vai enganar esse pacto, ele vai promover a paz, dizendo que é em nome da paz, é em nome do desenvolvimento humano, pelos direitos humanos, pela pacificação da sociedade, toda essa conversa fiada que nós já estamos ouvindo hoje. Tá? Então ele vai fazer esse pacto, vai rompê-lo. A Bíblia fala em Daniel capítulo 9 que ele faz uma aliança com muitos por 1 semana, 7 anos, e rompe no meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio é quando começa o Cavaleiro Vermelho, lá de Apocalipse capítulo 6. A violência toma conta de todo mundo. Eu já expliquei isso numa live. Né? A violência vai se alastrar sobre todo o planeta através de guerras. Então o anticristo ele rompe o pacto com Israel e com outras nações. E vão ter nações que não vão aceitar o rompimento do pacto. E elas estão mencionadas aqui. O Egito, tá? O Reino do Norte, nesse caso, o Irã, né? A Síria, tá? O Iraque. Então, vão ter nações que vão se opor ao anticristo. O anticristo vai ter que suar a camisa, batalhar com seus exércitos para colocar a sua ação totalitária sobre o mundo. Esses reis vão enfrentá-lo no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma caixa de pólvora, irmãos. Tá? O anticristo ele vai só apaziguar através de pacto enganoso, como o Antíoco Epifânio fez através de engano e mentira. O anticristo, né? Antíoco Epifânio é tipo de anticristo. O anticristo ele vai utilizar o mesmo esquema de Antíoco Epifânio, tá? O mesmo esquema que ele usou. Engano e mentira. Só que isso não vai dar muito certo para ele. E o Egito, os países do norte, ali, Iraque, Irã e Síria, vão se rebelar contra ele. E ele vai ter muito trabalho. Tá? Vai ter muito trabalho. Vamos voltar para o slide. Então, versículo 40. No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, o Egito, e o rei do norte. E vai ter guerra. Tá? Vai ter guerra. Essa guerra aqui, irmãos, o versículo de número 40 até aqui embaixo é a guerra do Armagedon, tá? A batalha do Armagedon, irmãos, é o último estágio da guerra do Armagedon, tá? Nós, escatológicos, falamos que o Armagedon é uma guerra, tá? Guerra do Armagedon. E ela será a 4ª guerra mundial. Tá? Nós tivemos 2 guerras mundiais. A primeira em 1914, a segunda em 1939, com Hitler invadindo a Polônia. Nós vamos ter a 3ª guerra mundial, que é a batalha de Gog-Magog. Eu vou explicar essa guerra mais para frente, tá? Vou dizer para vocês como é que vai ser a 3ª Guerra Mundial. E nós teremos a 4ª Guerra Mundial, que é a Guerra do Armagedon. E ela vai ter o seu término, né? Vai se encerrar na famosa Batalha do Armagedon. Então, a Guerra do Armagedon começa aqui em Daniel, capítulo de número 11, versículo 40. E aí o anticristo entra na Terra Gloriosa. E aí ele faz aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo já anunciou, tá? Quem é bom leitor da Bíblia, vá lá em Mateus. Eu vou abrir até aqui para dar referência a vocês, irmãos. Mateus, capítulo de número 25, se não me falha a memória. Deixa eu ver. 24, irmãos. Eu errei a referência, tá? Me perdoe. É muita coisa na cabeça. Vamos lá. Capítulo 24 de Mateus, versículo 15, o Senhor diz assim: quando, pois, virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Tá? Eu vou explicar isso aqui depois, tá? Porque que tem que fugir para o monte. Mas vamos lá, então. A profanação do templo começa aqui e a profanação da terra começa aqui no versículo de número 41. E muitos países serão derribados. O anticristo vai conseguir derrotar muitos países com seu exército, tá? Mas escaparão Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E eu vou dizer quem é esse país aqui, tá, irmãos?
Quem são esses países que o anticristo não vai conseguir conquistar? Vai escapar. Milagrosamente vai escapar, mas vai. E estenderá suas mãos às terras, né? Nesse caso a Jerusalém, né? E sobre Israel. Ele vai conquistar parte de Israel, não todas, mas vai conquistar parte. E a terra do Egito não escapará. Ele vai conseguir derrotar a nação do Egito. Tá? O anticristo consegue derrotar a nação do Egito. Vamos seguir aqui. Quem são, irmãos? Amon, Edom, Moabe e filhos de Amon. Tá aqui, irmãos, nesse mapa que eu trouxe a vocês. O reino de Edom tá aqui. Tem a cidade de Petra. Eita, tá. Tem que botar vermelho. A cidade de Petra, tá aqui, a famosa cidade de Petra, todos os turistas vão lá. Reino de Moabe. Os moabitas deram trabalho aos israelitas, mas nesse caso aqui eles vão ajudar, tá? E o princípio dos filhos de Amon, parte da terra de Amon. Toda essa terra aqui que eu vou circular vocês, irmãos, hoje pertence a um país chamado Jordânia. O país da Jordânia não vai ser conquistado pelo anticristo. A Jordânia... Deixa eu só corrigir aqui, irmão. Fica feio. Escrever com o mouse é complicado. Vamos lá. A Jordânia vai ser o único país a escapar. Tá aqui o outro mapa. Hoje é o atual. Esse aqui é o mapa atual, 2020, tá? Nós temos o 2020 aqui. Então, Edom, Moabe e princípio dos filhos de Amon é a Jordânia. Então, a Jordânia que hoje faz divisa com Israel, essa parte aqui, tá? Essa parte aqui e essa parte aqui vai abrigar toda a população de Israel que vier refugiada, tá? Que vier refugiada da perseguição do anticristo, tá? O anticristo vai estar aqui. O anticristo vai estar aqui nessas áreas. Ele vai batalhar contra o Reino do Norte, tá? Contra o Irã, Iraque, né? Contra a Síria, Líbano. Ele vai conquistar todo isso aqui, toda essa região aqui. Toda a Cisjordânia vai ser dele, tá? Vai conquistar o Egito. Depois de conquistar o Egito, ele vai vir, irmãos, com toda a força. E vai conquistar Jerusalém. Ele vai expulsar. Vai expulsar não, ele vai matar e vai ocasionar a expulsão dos judeus para a terra da Jordânia. Eles vão recuar até a Jordânia e vão ficar abrigados nesses desertos aqui da Jordânia. Isso aqui tudo é um deserto, irmãos. É complicado ver aqui, tá? Bem complicado mesmo. Então vão ficar refugiados na Jordânia, tá? E aí, quando ele fala aqui, ó, tá? Olha só, irmãos, as montanhas, né? O anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai situar o seu exército bem aqui, entre o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, né? E o Mar da Galileia e o Mar Morto. Ele vai ficar de frente aqui, tá? Todo o exército dele vai ficar nessa região, tá? Ele vai concentrar suas tropas em Megido, tá? A palavra Armagedon significa monte de Megido, então as tropas vão ficar aqui em Megido, tá bom? E ele vai ponto a ponto conquistando o território de Israel, tá? Ele vai conquistando ponto a ponto. Jerusalém fica aqui, é o último reduto que vai ter de força no final do Armagedon. Então ele vai conquistando tudo isso aqui e cercando Israel ao ponto de eles não terem saída. Jerusalém vai ficar sitiada, cercada pelo anticristo, alguns remanescentes vão ficar aqui dentro e outros vão fugir para a Jordânia, tá? Vão cruzar o Mar Morto, tá? Vão cruzar toda essa planície aqui, tá? Quando Jesus fala para subir para as montanhas, ele fala para ficar no Monte das Oliveiras, nas montanhas, porque o anticristo vai ter dificuldade na sua investida dos exércitos, tá? Em conquistar essas montanhas, tá bom? Vamos seguir aqui. Versículo 43.
e apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, dos líbios e dos etíopes. Tá? E os etíopes o seguirão. Além de conquistar o Egito, ele vai conquistar o país da Líbia. Tá? É a Líbia hoje mesmo. Tá? A Líbia é milenar. E ele vai conquistar também a Etiópia. Tá? A Etiópia na África mesmo. A Etiópia também é milenar. E vai conquistar o Sudão. Tá? O moderno Sudão. Ele vai conquistar tudo isso, irmãos. Tá? E esses exércitos vão ser conquistados, ele vai utilizar a força deles para batalhar contra os seus inimigos. Versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar muitos. Quando o anticristo conquistar o Egito, e conquistar toda essa região daqui, irmãos, tá? Ele vai ter uma notícia, vai surgir uma notícia no tempo que ele estiver guerreando aqui, de que a China está vindo para a Terra Santa para poder intervir também na batalha. Está vendo o anticristo conquistando vários países, sitiando vários países. A China vem junto com outros países da Ásia. Japão, por exemplo, deve se aliar, né? Coreia do Norte, por aí vai. A Rússia vem também intervir. Tá? A Rússia ela vai ser um dos pivôs da Terceira Guerra Mundial. Eu vou dizer isso na Guerra de Gog e Magog. Mas a Rússia também vem. Outros países eslavos também vêm. Então, as tropas de grande potência começam a se direcionar para a Terra Santa, para que ponham fim à Quarta Guerra Mundial e também venham extirpar Israel do mapa. Tá? A China, né, os reis do Oriente vão tentar destruir Israel. A Rússia também não gosta de Israel, até hoje eles são antissemitas. Então eles vão vir para destruir Israel e também destruir o anticristo. E o anticristo vai ficar espantado, ele vai ficar assustado com a movimentação de soldados, a movimentação bélica das tropas do norte e do oriente contra ele e contra Israel. Então ele vai sair com grande ódio, com grande fúria para enfrentar esses exércitos. E armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo Glorioso. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Tá? Então o anticristo, o que ele vai fazer? Já que está vindo os reis do Oriente, a China, a Rússia, todo mundo vindo aqui para poder intervir na região de Israel, ele vai voltar do Egito, suas tropas, vai pegar toda aquela tropa, vai manter lá alguns e vai enviar um grosso um grosso pelotão para cá, e ele vai ficar com as suas tropas entre o Mar Grande e o Monte Santo. O Monte Santo é Jerusalém, então o anticristo vai ficar exatamente aqui, irmãos, nessa região onde tem os palestinos, a região ali de Israel também, parte de Israel, de Cesareia Marítima, né? Aquela região mais turística, né? Então ele vai ficar nessa planície com seu exército, vai juntar muita gente e vai se encontrar, tá? Ele vai se encontrar com os reis do norte e os reis do oriente. O anticristo vai se encontrar com eles, tá? Para que não haja uma batalha entre eles, tá? Nós estamos terminando o capítulo, mas eu quero dizer para vocês que o anticristo ele vai fazer uma aliança, tá? Com os reis do Oriente e com os reis do Norte, tá? Então, com os reis do Oriente e do Norte, ele vai fazer um pacto de novo, ele vai fazer uma aliança, vai convencê-los que Israel é o grande problema do mundo, né? O ódio contra Israel vai ser de uma voz só nesse momento. E o anticristo, eu já estou dando, irmão, já a referência do Apocalipse. Ele vai conseguir fazer uma aliança com eles. Então, os três exércitos do anticristo, do Reino do Norte,
dos reis do Oriente, eles vão se juntar contra Israel para matar e extirpar Israel do mapa, para resolver o problema de Israel por todo sempre. Então, matando todos os judeus, resolve o problema do mundo, não vai ter mais guerra, não vai ter Bíblia, não vai ter judaísmo, não vai ter nada. Acaba com isso e a gente cria um novo mundo para a gente. Tá? Lá em Apocalipse fala que o rio Eufrates seca e os reis do Oriente passam por eles. Tá? A Bíblia menciona em 200 milhões de soldados. Tá? Alguns estudiosos da escatologia falam que vai haver 500 milhões de soldados a invadir a terra de Israel. Nesse momento, Israel vai estar totalmente refugiada na Jordânia, tá? E vai estar refugiada em Jerusalém, parte dela, uma pequena resistência. E aí, irmão, só Deus para poder livrá-los desse grande cerco poderosíssimo com armas modernas, bombas nucleares e por aí vai. Tá? Então, esse é o cenário que Israel vai se encontrar quando eles clamarem a Jesus Cristo, dizer bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Quando eles falarem isso, Jesus desce do céu e vem socorrê-los. E aí é o momento final da batalha do Armagedon. E ainda, irmãos, falando sobre os reis do Oriente, provavelmente vai ser a China, a Índia, também se encontra hoje em grande potência, o Japão. Então, todas essas grandes potências daqui vão em direção à Terra Santa. Tá? Os reis do norte, Irã, Iraque, Turquia, a Rússia também vai vir para poder lutar contra Israel. Né? Os reis do Oriente, os reis do Norte, junto com o Anticristo, vindo para cá, irmãos. Então todos vão tentar destruir Israel e conquistar essa terra. Tá? Nesse mapa aqui, irmãos, eu quero mostrar para vocês que provavelmente será o calcanhar de Aquiles do Anticristo. Tá? O Reino do Norte, o Reino do Sul, a gente pode dividir hoje dentro do mundo muçulmano. Por isso que eu botei a capa com uma lua crescente e uma estrela. Porque o problema do Anticristo vão ser os muçulmanos. Hoje, nós estamos divididos aqui nesse mapa em xiitas, que são os povos da Síria, Iraque, Irã e Azerbaijão. Tá? E nós temos os sunitas, que são a Arábia Saudita, Omã, o Sudão, a Etiópia, o Egito e a Líbia. Tá? Provavelmente, quando o Anticristo vier, né, da Europa para poder conquistar toda a terra de Israel, quebrando a aliança, ele vai ter que derrotar a Síria. A Síria já está quebrada. Não sei se ela vai se reconstruir ao ponto do Anticristo subir ao poder. O Iraque também está quebrado, mas vai ter que se virar com o Iraque. Deixa eu só botar uma outra cor aqui. Então vai contra a Síria, contra o Iraque, contra o Irã, e vai enfrentar o Egito, a Líbia, o Sudão, a Etiópia, né? Toda essa área aqui vai ser enfrentada pelo Anticristo. Então ele vai ter que derrotar tudo isso aqui para depois vir a Israel e destruir Israel. Tá? Então, para ele fazer tudo isso, ele vai ter que derrotar essas duas regiões e ainda contar com o apoio depois dos reis do Oriente, da Rússia, da Turquia. O Irã e Iraque conquistado também vai vir, tá? Para destruir Israel. Todos esses exércitos aqui vão vir para a terra de Israel para a batalha do Armagedon, finalizar a Quarta Guerra Mundial, a Guerra do Armagedon. Então, esse é o cenário, tá, da grande tribulação. O Anticristo ele não vai ter o monopólio do mundo, tá? Ele vai tentar conseguir esse monopólio através, primeiro, de uma aliança fraudulenta, em que ele vai fazer um pacto de 7 anos e vai quebrar, e vai iniciar a Quarta Guerra Mundial quando ele quebrar essa aliança, perseguindo Israel, perseguindo os reinos do norte, os xiitas, os sunitas, enfrentando todos eles, peitando Rússia, peitando China, peitando os reis do Oriente de modo completo. Tá? Então ele vai iniciar essa bagunça toda na grande tribulação nos últimos 3 anos e meio. Então, eu estou revelando partes, irmãos, do que eu vou falar no livro de Apocalipse. Mas isso aqui já é uma grande visão do que está por vir. Tá bom? Deixa eu aparecer aqui novamente. Irmãos, espero que vocês tenham gostado. A primeira parte dessa aula é um pouquinho chatinha para quem não gosta de história. Eu amo história, então
eu gosto muito. Mas a partir do versículo 22 já mostra Antíoco Epifânio, a partir do 35 já mostra a grande tribulação, e eu falei aqui um monte de coisas que muita gente não fala, que não conhece, né? Então, dessa guerra que o anticristo vai ter com os xiitas, os sunitas, vai ter guerra contra os chineses e o Japão, a Índia. A Índia hoje está se armando até os dentes, tem bomba atômica, então ela vai ser também de um papel muito importante. É um país super populoso, com mais de 1 bilhão de pessoas, como a China também é. A Rússia vai se restaurar depois da Terceira Guerra Mundial e vai entrar na batalha, na Guerra do Armagedon. Então, todos esses países que o anticristo vai conquistar e vai se aliar durante esse período é que vai invadir Israel e vai deixar Israel sem saída. Tá? Depois eu vou falar da geografia de Israel, que é cercada de montanhas, e se grandes tropas vierem de um lado, eles sabem quanto vai ter que batalhar, mas se vier muita gente, eles não têm como ter resposta. Tá? Então vão ser meio bilhão de homens, né, o que os estudiosos projetam, e meio bilhão de pessoas para destruir uma nação inteira, é muita gente. Então só um Deus que pode livrar Israel dessa situação. Então esse é o cenário de Daniel capítulo 11, até o seu último versículo. Próxima aula estamos encerrando o livro de Daniel no capítulo 12, e aí eu tenho mais coisas para falar com vocês. Esse vídeo é longo, mas ele é necessário. Que Deus te abençoe e te dê mais revelações em nome de Jesus.